Bom, eu sou Juarez Gomes, entrei aqui na universidade em 1967 como estudante de agronomia. Naquela época eu só tinha dois cursos, que era agronomia e veterinária. E comecei a participar do movimento estudantil numa época extremamente violenta, aquela época que a gente estava saindo da ditadura militar. Mas foi nesse período aí, devido à organização popular, que a população começou a entender que aquele excesso de repressão provocado pelo governo não tinha sentido continuar. Então foi essa organização popular que levou exatamente o recuo do governo e posteriormente saiu a anistia, que não foi uma dádiva, mas foi uma conquista do povo. A Universidade Rural, inserida nesse contexto aí, é preciso entender que a Universidade Rural, historicamente, sempre foi, talvez não seja mais hoje, mas sempre foi uma universidade extremamente conservadora. Os grupos de professores dos departamentos eram todos ligados às tradicionais famílias que tinham pavor às mudanças. Então a gente precisava implementar essas mudanças entendendo que essas pessoas que faziam a universidade naquela época eram pessoas conservadoras e automaticamente seriam nossos adversários do ponto de vista político. E a gente continuou lutando pela organização popular, e aí eu citei agora na Assembleia uma greve histórica. Eu ainda era do DCE da Universidade Rural, eu era secretário do DCE, e a gente implementou naquela época uma greve que era por melhores condições de trabalho para os professores, era contra qualquer aumento do restaurante universitário, e a gente lutava pela própria moralização da universidade. Então naquela época a gente fez uma greve. Essa greve durou vários dias e chegou um ponto em que, se a gente decretasse em Assembleia mais um dia de greve, automaticamente a universidade estaria paralisada, porque todos os estudantes estariam reprovados. A Assembleia ocorreu, a grande maioria votou pela continuidade da greve e ficou automaticamente todo mundo reprovado. E aí mudou um pouco o foco da luta. A gente passou a focar exatamente na luta pela anistia das faltas que haviam sido computadas contra os estudantes. E o incrível é que, como o pessoal conservador, os filhos dos professores, a direita organizada, eles começaram a entender que naquele momento precisava se somar à luta, porque eles também estavam prejudicados. Nós tivemos que radicalizar o movimento, houve ocupação de restaurante, o reitor foi colocado como refém da luta, ele teve que almoçar, inclusive, em bandeja. Foi uma luta histórica, que ela marcou uma grande resistência do movimento estudantil contra as forças da ditadura militar. Então hoje, a gente analisando esse movimento grevista, a gente vê uma situação completamente diferente, das forças contrárias. Elas se manifestam, elas se desadiam, mas no final a gente procura sempre apontar no sentido da construção da unidade. Essa unidade, evidentemente, não pode se dar no campo da política, porque existem concepções diferentes, mas pode se dar no campo da luta pelas reivindicações específicas da categoria. E é importante as lideranças entenderem isso. Quando você entra numa Assembleia, tem que buscar qual é a posição que nos unifica. E esquecer um pouco, e temporariamente, aquilo que nos divide. É evidente que, se aquilo que nos divide vai prejudicar o movimento, então a gente tem que, de fato, combater uma posição que nos é contrária e que prejudica o movimento. Eu acredito que a gente vai construir uma universidade pública, gratuita, importante para o povo brasileiro, mas antes disso, a gente tem que entender que precisamos acumular força. E é esse acumulativo de força que nos vai levar às grandes vitórias, não só a universidade precisa, mas como o país e o mundo precisa.